Fala pessoal, excelente dia para vocês. Vamos lá, as apostas aqui de raciocínio lógico e matemática, beleza? Galera, lembrando que o edital da PMPB, ele é bem tranquilo nessa parte, tá certo? A IBFC, uma banca muito tranquila também nessa parte. Então eu vou trazer aqui os bizus para vocês. Da última vez que a gente apostou para PM, RN, acho que 80% caiu na prova, beleza? Então vamos aqui, selecionei algumas questões da IBFC pra gente, tá certo? E vamos lá agora pegar os principais bizus. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like que é de suma importância. Se quiser material na descrição do vídeo, agradeço a todos vocês. Nosso Instagram tá na descrição desse vídeo, se quiser seguir a gente aí nas redes sociais. Muito obrigado e vamos embora, vamos pra cima com tudo, tá certo? Olha, vamos começar aqui com uma questãozinha. Eu coloquei na ordem aqui, tá certo? Lógica primeiro, depois tem uma de conjuntos, uma é na análise combinatória e uma de probabilidade. Então vamos ver todos os tópicos do edital. Vou tentar ser mais rápido para que o vídeo não fique tão longo e tão cansativo, beleza? Vamos lá. Ó, considere a afirmação a seguir os 5 itens listados na sequência se os valores lógicos das duas proposições simples são falsos. Ou seja, ele está dizendo que o valor lógico de duas proposições simples são falsos. Então o valor lógico entre elas é verdade. Ou seja, quando uma proposição, uma conjunção, uma sequência lógica tiver duas proposições com valor falso. Vou dar um exemplo para vocês. Bruno foi à academia. Falso. Bruno é servidor público. Falso. Então eu tenho essa situação, duas proposições com valor falso. Aí ele quer saber quais são, vou facilitar, quais são os conectivos, por exemplo, disjunção, conjunção, que vão ser verdadeiros sendo duas proposições falsas. Bruno foi à academia, falso. Bruno é servidor público, falso. Em qual caso vai ser verdadeiro essas duas proposições se as duas forem falsas? A disjunção, galera, é o ou. O ou, ele só é falso se for as duas, tá bom? Quer dizer, o ou é falso, né? Na verdade é isso mesmo. Se as duas forem falsas. Então, a gente exclui a disjunção. Vocês sabem, ou, por exemplo, Bruno foi à academia ou Bruno é servidor público. Beleza? Ou Bruno é servidor público. As duas são falsas, então o ou é falso. O ou ele é verdadeiro se for VF, FV e VV. Aí ele é verdadeiro. Mas se for FF, é falso. E a questão fala que é F e F. Então a disjunção não é. Então a gente exclui a letra A. Beleza? A gente exclui a letra A. Conjunção. A conjunção é o I, né? Bruno é servidor público e Bruno foi à academia. E se for falso qualquer um, a conjunção é falsa. A conjunção só é verdadeira se for verdadeiro os dois. Bruno foi à academia, verdadeiro. Bruno é servidor público, verdadeiro. Ou seja, aí eu tenho a conjunção verdadeira. Mas fora isso, dos dois serem V, ela é falsa em qualquer outro caso. E se as duas são falsas, logicamente a conjunção aqui também é falsa. E a gente já exclui a B. Vá sempre fazendo a exclusão das alternativas que não é verdade. Por exemplo, a disjunção e a conjunção não é. Já exclui A e B. Agora você tem exatamente 3 alternativas, ou seja, a chance de você acertar já melhorou. Condicional, se a condicional for duas falsas, se Bruno é servidor público, então Bruno vai para academia, então é falso as duas. A conjunção, a condicional, perdão, o se então, ele só é falso se for VF, que a gente chama de Vera Fischer. Só se Bruno é servidor público, verdadeiro, Bruno foi à academia, é falso, aí é falso. Então se for dois falsos, a condicional é verdadeira. A condicional é verdadeira, então eu já excluo a letra E, porque eu sei que minha alternativa 3 aqui é correta. Bicondicional, o que seria uma bicondicional? Seria se, somente se, tá bom? Se, somente se. Então uma bicondicional tem aquele caso, certo? Que é exatamente aquela questão, VV, V, FF, V. Tem que as duas conjunções, as duas preposições, proposições serem verdadeiras. Bruno foi à academia, verdadeiro. Bruno é servidor público, verdadeiro. Não, Bruno foi à academia. Se somente se Bruno é servidor público, verdadeiro. Bruno foi à academia, falso. Se somente se Bruno é servidor público, falso. Ou seja, ela só é verdadeira se os dois conectivos forem do mesmo valor lógico, ou FF ou VV. Então tá correta também que minha bicondicional nessa situação ela é verdadeira. Então
Aqui eu fico entre as duas alternativas. Só que quando eu falo de disjunção exclusiva, é o ou. Ou o Bruno é servidor público ou o Bruno vai à academia. Então esse ou, ele é exclusivo. Então, se for VV ou FF, tá errado. Ele só pode ser FV ou VF para ser verdadeiro. Então, não é a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é quando a gente tem alternância. Ou o Bruno é servidor público ou o Bruno foi à academia. Não pode ser os dois nunca verdadeiro ou os dois falsos. Para ser verdadeira a disjunção exclusiva. Então, minha resposta correta é a letra C de casa. Tranquilo? C de casa. Porque a condicional é a bicondicional. Quando os dois valores são falsos, elas são verdadeiras. Deixei a resposta para vocês. Beleza? Então vamos lá. Ó, o total de conectivos da proposição composta. Se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada. Somente se houver provas contundentes e o órgão comprovou o resultado, ou a empresa aceitou sem recorrer. Eu não estou falando de proposições, eu estou falando de conectivos. Cuidado. Se fosse proposições é uma coisa, mas se for conectivos é uma coisa. Quais são os conectivos? E, ou, sim, então, se somente sim, ou. Então fica ligado. Então vamos lá. Primeiro conectivo, se. Beleza? Se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada. Se somente se, segundo conectivo, houve provas contundentes. Beleza? E, terceiro conectivo, comprovou o resultado ou a empresa aceitou. 1, 2, 3, 4. 4 conectivos. Cuidado, não é proposições, são conectivos. Proposição, eu posso julgar se é verdadeiro ou falso. Uma proposição, se o técnico foi relatório, pode ser verdadeiro ou falso. Então a empresa foi multada, verdadeiro ou falso. 2 proposições. Houve provas contundentes, 3 proposições. O órgão comprovou o resultado, 4 proposições. A empresa aceitou recorrer, 5 proposições. Proposições 5, conectivos 4. Cuidado com esse tipo de questão. Resposta certa, letra B, beleza? Vamos lá, mais uma. Se Paulo foi ao trabalho, então não jogou futebol. Se Paulo não jogou futebol, então Márcia foi ao dentista. Sabendo que as duas proposições simples são verdadeiras, ou seja, as proposições são verdadeiras. Beleza. E que Márcia não foi ao dentista. Opa, aí eu já tenho minha resposta. Márcia não foi ao dentista. Ó, se Paulo não jogou futebol, então Márcia foi ao dentista. Aqui, eu sei que ela não foi ao dentista, então aqui é F. Beleza? Então aqui é F. É falso. Então, se Paulo não jogou futebol, não pode ser verdadeiro. Por quê? Senão eu vou ter um Vera Fischer e seria falso. E ela afirma que as duas proposições são verdadeiras. Então aqui, ó, se Paulo jogou futebol, tem que ser obrigatoriamente falso. Porque não pode ser Vera Fischer, uma vez que ela já disse que as duas proposições são verdadeiras. Beleza? Então aqui, ó, se Paulo não jogou futebol, é falso. Então Paulo jogou futebol. Paulo jogou futebol. Se Paulo foi ao trabalho, então não jogou futebol. Falso aqui, porque ele jogou futebol. Então, se ele jogou futebol, é falso. Ó, se Paulo foi ao trabalho, é falso. Então, Paulo não foi ao trabalho. Beleza? Paulo não foi ao trabalho e jogou futebol. Porque ele jogou futebol. Beleza? Então, a alternativa letra E de é isso. Beleza? Então, ó. Espero que vocês tenham entendido. Geralmente, ele dá uma proposição e você vem fazendo do último para o primeiro, fica bem mais fácil. Lembrando que o sim então ele só é falso se for Vera Fischer. Primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Na proposição composta, o total de proposições simples. Ou seja, agora a gente tem a proposição e não os conectivos. Eu quero proposição. Proposição é tudo que eu consigo valorar com V ou falso. Acabou. Como assim, Bruno? O que eu posso valorar com V ou falso é proposição. Vamos lá. Se João foi ao mercado, aqui eu posso dizer se é verdadeiro ou falso, que João foi ao mercado. E comprou um produto. Aqui eu posso dizer se é V ou falso, se ele comprou ou não produto. Então pagou com desconto. Aqui eu posso dizer se ele pagou com desconto ou não. Se somente se o produto estava próximo da validade. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 preposições. Porque eu posso julgar se foi verdadeiro ou falso. Beleza, galera? Deixando claro aí para vocês essa questão. Se cobrar conectivos, você vai julgar o conectivo. Se cobrar proposições, você vai julgar a proposição. Beleza? Tô meio gripado, por isso que minha voz tá assim. E vamos para cima. Vamos para frente. Vamos lá.
Vamos lá para mais uma questão, certo? A negação da proposição composta Paulo é delegado ou Carlos não é escrivão é. A negação do ou, ela cai muito em provas da IBFC. E se nega, só se nega o conectivo com outro conectivo. Não se nega nenhum conectivo com o mesmo conectivo. Por exemplo, Paulo é delegado ou Carlos não é escrivão. Não, é impossível negar a proposição com a mesma proposição, beleza? Então, aí eu tenho que negar o ou com o i, beleza? O ou com o i. Então vamos lá. Eu nego tudo. Paulo é delegado, ou seja, agora Paulo não é delegado. O ou ele vai virar i. E Carlos não é escrivão, vai virar verdadeiro. Carlos é escrivão. Então vamos procurar essa alternativa. A gente tem que achar que Paulo não é delegado primeiro. Paulo não é delegado, Paulo não é delegado. Beleza. Agora a gente tem que achar o ou. Tem que sair, tem que vir o i. Paulo é delegado ou não. Não se nega com o mesmo conectivo. Lembra disso. Ó, Paulo é delegado e Carlos é escrivão. Negou por completo. Por quê? Ele disse que Paulo não é delegado, negou o primeiro, trocou o conectivo pelo i e negou o segundo. Carlos não é escrivão, aqui Carlos é escrivão. Fechou? Então, é isso aí, ó. Deixei o bizuzinho para vocês aqui na questão. Ó, uma questão que quebra a cabeça muitas vezes das pessoas, né? Toda professora gosta de aprender. Então, a alternativa que apresenta a argumentação correta é, ó, se toda professora gosta de aprender, o que eu tenho que levar para mim? Que o melhor que vocês fazem aqui é fazer diagramas. Fazer os diagramas e colocar dentro que toda professora gosta de aprender. Então, vamos lá. Vou tentar explicar mais ou menos para vocês como funciona. Paula não é professora, então não gosta de aprender. Não significa que uma pessoa não, por exemplo, seja de outra profissão, eu não gosto de aprender. Eu não consigo deduzir isso da questão. Eu consigo deduzir que toda professora. Então, se Bruno é professor, eu gosto de aprender automaticamente. Porque todo professor, dentro do círculo todo professor, está a aprender. Ou seja, se eu sou professor, eu gosto de aprender. Mas isso não significa, se eu for, por exemplo, policial, eu não gosto de aprender. Então, elimina a letra A. Joana gosta de aprender. Então, é professora. Também está incorreta. Porque é o seguinte, eu posso ser outra profissão, engenheiro civil, e gostar de aprender. Então, fica aquele critério. Eu não estou julgando que todo mundo que gosta de aprender é professora, mas eu estou dizendo que toda professora, ela gosta de aprender. Carla não gosta de aprender, então não é professora. Perfeito. Aqui a gente tem simplesmente o seguinte: se toda professora gosta de aprender, se uma pessoa não gosta de aprender, ela pode ser outra profissão, menos professora, porque toda professora gosta de aprender. Então, o bom é vocês fazerem os diagramas, vão fazendo por dentro do diagrama, mas é muito fácil de dedução. Se eu não gosto de aprender, eu posso ser outra profissão, menos professor. Por quê? Todo professor, ele gosta de aprender. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Ó, considerando o conectivo bicondicional entre duas preposições, é correto afirmar que o valor, lógico, é verdade, sim. Bicondicional que eu falei para vocês. VV é certo, FF é certo. Então, as duas preposições tiverem valor lógico iguais. Se for VV ou FF. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Tá com o bizu tudinho aí para vocês. De acordo com a lógica, a negação, se Paulo estudou, então foi aprovada num concurso. Beleza? Se Paulo estudou, então foi aprovada no concurso. Toda negação não se usa o mesmo conectivo. Não se usa o mesmo conectivo para negar. Então você exclui logo a letra A. Beleza? Aí você fica com a letra B. Como se nega a preposição sim, então? Mantém e nega. É o famoso mané. Mantém a primeira. Se Paulo estudou, ela mantém. E usa o conectivo i, nega. Então, ó, Paulo estudou, manteu e negou o segundo. Mané. Manteu a primeira preposição, negou a segunda. Gabarito letra B de bola. De acordo com a preposição lógica, a negação da frase se Paulo estudou, então foi aprovado no concurso. Equivale a ora. Agora a gente está falando de equivalência. Existem duas formas de fazer equivalência de sim então. A primeira, inverter a frase negando toda. Então eu começaria ali, ó. Se não foi aprovada no concurso público, então Paula não estudou. Primeiro tipo de negação. Segundo, nega ou mantém. Nega o primeiro, Paula não estudou, mantém. Então foi aprovado no concurso público. Não, perdão. Mantém a primeira, nega ou mantém. Nega o primeiro, Paula não estudou. Ou
então foi aprovado no concurso público. Negou ou manteve, trocando conectivo sim, então pelo ou. Vamos procurar aqui. Se Paulo estudou negativo, ele está na mesma ordem. Só seria se invertesse. Se não foi aprovado no concurso público, então Paula não estudou. Paula estudou, manteve e negou. Aqui seria por uma negação do sim então. Paula não estudou, se somente sim não existe, se somente sim na negação do sim então. Paula estudou, manteve. Ó, Paula estudou. Errado também. Perdão. Um instante aqui. Perdão, galera. Aqui é a negação da frase ainda. Então, o nosso gabarito é a letra B. Eu li rápido aqui, tá certo? Eu fiz a leitura rápida. Eu entendi a equivalência aqui, ó. Equivale. Aqui foi fuleiragem da banca, né? A banca jogou equivale, eu li rápido, mas é a letra B, porque, como eu falei pra vocês, que a letra B seria a negação. Mantém e nega, é o mané. Perdão aí pelo erro, mas eu li rápido e entendi a equivalência. As bancas botam isso para pegar, fazer pegadinha. Foi até bom errar para vocês verem como acontece na prática mesmo. Sabendo que o valor do condicional entre duas preposições simples é P e Q, nessa ordem é falso. Então é correto afirmar que o condicional é falso quando acontece que Vera Fischer, né? Que eu falei para você. Então o primeiro valor tem que ser verdade e o segundo valor tem que ser falso. Logo a gente tem a letra A, Vera Fischer. Beleza? De acordo com a proposição lógica, se o coordenador realizou a previsão orçamentária, então o trabalho foi realizado com sucesso. Agora chegou a equivalência. A equivalência eu falei para vocês. Inverte a frase toda negando, ou nega ou mantém. Então eu tenho essas duas formas de fazer a equivalência. Vamos lá. Se o coordenador realizou a previsão orçamentária, tá errado. Se o coordenador não realizou a orçamentária, mesmo negando, tem que inverter a frase para estar certa. O coordenador realizou a previsão orçamentária e não se usa o i para equivalência, se usa o ou. O coordenador realizou a previsão orçamentária, mas aqui não negou. O certo para fazer equivalência seria negar ou manter. Negar ou... Nega o primeiro, mantém o segundo. Beleza? Que é o Neymar. Nega ou mantém. Nega ou mantém. Ó, se o trabalho não foi realizado com sucesso, inverteu. O trabalho não foi realizado com sucesso, então o coordenador não realizou a previsão orçamentária. Nosso gabarito é a letra D de Deus, beleza? Porque inverteu toda a frase e negou toda a frase. É essa a forma de fazer a equivalência do sim então também, tá certo? Agora a gente vai para diagramas lógicos. Essa questão vai cair na prova de vocês, tá certo? Sempre cai, a IBFC sempre cobra. O certo é você fazer os diagramas. Eu vou fazer aqui por cima para vocês entenderem. Ele fala assim: numa academia, 120 pessoas praticam natação ou musculação. Beleza. Natação ou musculação. Sabe-se que 72 praticam natação, 56 praticam musculação. O total de frequentadores praticam somente musculação. E agora, o que é que a gente faz? Vamos lá. Eu tenho um total 120. 120, beleza? E aqui eu tenho um total que faz musculação 75. Não, que faz natação 72 e 56 fazem musculação. E ele quer saber quantos somente praticam musculação. E aí, como é que eu faço? Vamos lá. 72 mais 56 dá quanto, galera? 128. 72 mais 56, 128. Qual é meu total? 120. Ora, quanto tá... Se eu tenho 120, como é que eu tenho 128? Ou seja, 8 pessoas fazem os dois. Quando eu tenho esse quantitativo passando do meu total, é porque 8 pessoas estão fazendo as duas atividades. Ou seja, eu tenho 8 pessoas fazendo atividade, porque eu tenho 120 total, mas eu tenho 128 somando as duas práticas. Isso significa que esse restante que passa, o 8, são as pessoas que estão fazendo as duas atividades ao mesmo tempo. E para descobrir só quem faz musculação, é simples. Tu não tem 8 pessoas que estão ultrapassando o total, então 8 pessoas fazem as duas. E para saber, Bruno, quantos fazem só musculação? É simples. Tu pega o 8 e subtrai pelo total que faz musculação. Se eu tenho 8 menos 56, eu vou ter um total de 48 pessoas que fazem apenas musculação. Apenas musculação. Beleza? Uma forma simplesinha de resolver aí essa questão. E agora, análise combinatória. Bruno, meu Deus, eu caí numa questão dessa lá na PMPB. Como é que eu faço? Ó, as senhas bancárias utilizadas na máquina de cartão são formadas exclusivamente por números de 0 a 9. Ora, cuidado, 0 a 9.
Não são 9 números, é de 0 a 9, são 10 números. Vem comigo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10. Não são 9, porque o 0 conta. Presta atenção. Considere que o banco utiliza senhas de 4 dígitos e restringe a senha ao uso de números diferentes. Não pode ser repetido. Tem que ser números diferentes, os 10 dígitos. Ação alternativa que apresenta o número de senhas possíveis para cada cartão. Galera, é simples. Vamos lá. Não pode ser repetido. Show. Eu tenho quantos números? 10, né? Porque o 0 conta. E como é que eu faço para achar o resultado? É simples. Eu não vou repetir. Eu não vou repetir. Eu tenho 10 números para escolher. Você vai fazer 10, 9, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Por que eu faço isso? Porque são 4 dígitos. Ou seja, eu tenho a primeira alternativa. Eu tenho 10 números. Aí, vezes 9. Por quê? Eu não posso usar o mesmo número que eu escolhi no 10. Vezes 8. Porque eu não posso nem usar o do 10 nem o do 9. Vezes 7. Que eu não posso nem usar o do 10, do 9 e do 8. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. São 4 dígitos diferentes dentro de um conjunto de números de 10 números, de 0 a 9. E daí eu multiplico todos e eu chego ao resultado aqui, beleza? 540. Faça na sua casa aí, com calma, dessa forma que eu falei. 0 a 9, 10 dígitos. Eu preciso de uma senha com 4. Você abre 4 tracinhos e vai colocar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Você vai chegar a um total de 5.040, que é a resposta da questão. É simples, é uma questão que recorrente tá na IBFC, beleza? Vamos lá. Tá aqui maceteado para vocês. Agora vamos para... Cadê? Isso aqui é o que agora? Probabilidade é a última questão da gente. No campeonato de xadrez, disputam 20 jogadores, sendo que 7 deles têm idade abaixo de 20 anos. E o restante tem idade acima de 20 anos. Nessas condições, a probabilidade de que o jogador com idade acima de 20 anos vença o campeonato é... Ora, eu tenho o que, galera? Eu tenho 20 jogadores. 7 tem idade abaixo de 20 anos. Não interessa pra gente 7. Interessa quem tem acima de 20 anos. E quantos tem acima de 20 anos? Nessa condição... Ó, se eu tenho 7 abaixo de 20 anos, quanto é 7 menos 20? 13, tá bom? Eu tenho 13 jogadores que estão acima de 20 anos. Qual a chance de uma pessoa que tem acima de 20 anos vencer esse campeonato? Ora, se eu tenho 20 jogadores e tenho 13 abaixo, acima de 20 anos, é simples. 20 sobre 13, faz a divisãozinha e você vai chegar a 0,65, que é nosso percentual. 65% de chance de ganhar. Probabilidade é fácil. Muita gente quer complicar. Não precisa pegar os conceitos iniciais. Fica só vendo o professor respondendo questões. Essa questão, eu vi o professor respondendo, ele ensinou como faz, eu vim aqui, agora ensinei a vocês. Acabou. Então assim, não precisa pegar do zero 1000 aulas de probabilidade. Simplesmente assista o professor respondendo e aprenda a responder questão. E é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Tamo junto e valeu.